Oi, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, né? Todos cuidando, com saúde, em paz e rumos ao final, né? A reta final. Bem animados aí, fazendo as atividades, né? E me envie, né? Até sexta-feira, para eu poder fechar as notas, tá? Então, hoje nós vamos ver um pouquinho sobre sentido denotativo e conotativo, tá? Então, vamos ver um pouquinho sobre essa matéria. Então, no livro de vocês aparece sentido próprio e sentido figurado, tá? Sentido próprio é igual ao sentido denotativo. Então, é aquela expressão que está de acordo com o dicionário. Do jeitinho que está no dicionário, é o sentido próprio, né? O sentido real da palavra, o sentido literal, tá? Então, vamos definir e exemplificar. Então, denotativo vezes conotativo. É para vocês não confundirem, lembre-se, denotativo, né? D de dicionário, tá? Grave isso aí, que D é igualzinho tá no dicionário, tá? E conotativo é figurado, né? Mas de acordo com a poesia, né? É muito usado nos poemas, né? Nos contos, né? A figura conotativa, tá? No sentido figurado. O sentido denotativo ou sentido próprio é quando a palavra é empregada no seu sentido literal, real, de acordo com o dicionário, tá? Ou seja, normal, sem enfeite, né? Sem nada. Quando as palavras têm seu sentido ampliado, ou seja, mudado, né? Modificado, assumindo outros significados diferentes dos que eles são atribuídos, habitualmente, diferente do original, chamamos de sentido conotativo ou figurado, tá? Então, repetindo aí. Quando as palavras têm seu sentido ampliado, né, modificado, mudado, assumindo outros significados diferentes dos que eles são atribuídos habitualmente, diferente do original, né, do sentido original, do sentido literal, chamamos de sentido conotativo ou figurado. Exemplos. Livro. Aí observe aí. Livro, né? Separado em sílabas, substantivo masculino. Tá. Primeiro significado. Blocos de folhas de papel escritas, normalmente impressas, unidas de um lado e cobertas por uma capa. Significado 2. Obra impressa de caráter científico ou literário, por exemplo, um livro de geografia, um livro de poesias, etc. Tá? Agora, outro modo de falar de livro. O livro é um farol iluminado que clareia as veredas do presente, um beija-flor de bico perfumado que leva o saber de mente em mente. Observe os dois exemplos. No texto 1, que é um verbete de dicionário, o livro é apresentado objetivamente, no seu sentido literal, né, no seu sentido real, limitando-se apenas a informar de maneira impessoal a definição de livro, né, a definição desse objeto. Embora sejam, né, diferentes quanto ao gênero, os dois textos tratam do mesmo elemento, ou seja, do livro, né? Esse termo, o livro. Tá? Então, são gêneros diferentes, né? Um é um verbete de dicionário, o outro é um poema, né? Trata de uma poesia. Já na definição apresentada no poema, no texto 2, um livro é um farol iluminado e um beija-flor de bico perfumado.
o poema aí associa o livro a outros elementos, tá vendo? Acrescentou outras informações às reais do livro, né? Da palavra livro. De acordo com a visão particular, no caso aí do poeta, né? Visão do poeta, dando outras informações para o livro, né? Outros elementos, apresentando outros elementos para o livro. Já o verbete do dicionário apresenta informações objetivas e impessoais sobre o livro, sobre o objeto aí, o livro. Tá? Então, o poema associa o livro, né, a outros elementos de acordo com a visão particular do autor aí, tá? E no dicionário, né, definições reais, literais, de acordo com o significado, né, real da palavra, tá bom? Então, são essas informações, né, sobre sentido figurado e sentido literal, tá? Sentido denotativo e conotativo. Espero que vocês tenham entendido. Façam as atividades e me enviem, por favor, tá? Até sexta-feira. Tchau, gente. Um abraço.